Página do UOL tem informação aqui sobre um cidadão brasileiro que estaria entre os reféns do Hamas. Notícia do jornal Folha de São Paulo. O governo do presidente Lula confirmou hoje que há um brasileiro entre os reféns do grupo terrorista Hamas e que está negociando a sua libertação. O próprio Lula comentou isso numa entrevista a jornalistas em Doha, afirmando que ele pode ser libertado por esses dias. E ele falou justamente sobre a participação, ele falou sobre a participação das negociações do Catar. Eu acho que a gente tem esse vídeo para que a gente possa assistir o Lula falando sobre um brasileiro, um cidadão brasileiro entre os reféns do Hamas. Vamos assistir. A segunda coisa é de agradecimento ao Catar, porque o Catar teve um papel importante para a liberação dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Ainda tem mais brasileiros lá ainda, na liberação de um refém, sabe, que ainda pode ser liberado por esses dias. E eu vim agradecer a ele. E daqui nós vamos para a COP, sabe, discutir a preservação da floresta amazônica e ver se os países ricos estão dispostos efetivamente a fazer os investimentos para os países que têm floresta, manter suas florestas em pé e o povo tomando café, almoçando e jantando todo dia, porque embaixo de cada copa de árvore mora um cidadão brasileiro. Bom, essa informação é uma informação importante, né, Josias? A gente está acompanhando esse drama dos reféns do Hamas e as negociações para a libertação de cada um deles. E agora vem essa informação que tem um cidadão brasileiro, que eles disseram na sequência, o governo brasileiro, a assessoria de imprensa do Palácio, disse que é um cidadão com dupla cidadania, é um brasileiro israelense, mas não divulgou mais detalhes sobre o caso dele. Mas a gente está vendo aí a imagem dele, é isso? Eu não sei se a gente tem o nome dele, não aparece aqui para mim. Oi? É a imagem dele, nós não temos aqui o nome dele, mas seria a imagem dele. O que muda aí nessas negociações, Josias, e até mesmo a postura do Brasil até agora nessa guerra, né? A gente tem falado até então sobre a postura do presidente Lula, do Brasil, a informação de ter um brasileiro entre os reféns do Hamas, o que muda? Eu acho que o comportamento do governo brasileiro em relação à repatriação, a necessidade de liberação dos reféns, a defesa do cessar-fogo na faixa de Gaza, tudo isso se mantém, né? No geral, a posição do governo brasileiro em relação a esse conflito é uma posição adequada. Houve aqui e ali algumas inadequações na retórica do Lula, mas, no geral, a posição diplomática do governo brasileiro e as próprias manifestações do presidente desde o início do conflito têm sido manifestações adequadas. Logo no início, logo depois do 7 de outubro, quando houve lá a chacina dos terroristas do Hamas em solo israelense, o gabinete do Netanyahu mencionou a existência de estrangeiros entre os sequestrados. E ali foi mencionada a hipótese de ter um brasileiro entre os sequestrados. Pois essa informação foi se perdendo ao longo do tempo e agora aparentemente se confirma que há, de fato, um brasileiro israelense entre os reféns. O Lula menciona esse fato no Catar. Teve lá reuniões, incluiu na sua agenda a defesa da repatriação de mais de 80 pessoas que estão ainda na faixa de Gaza, brasileiros ou palestinos que desejam vir para o Brasil, pediu ao Catar que ajude nessa intermediação para tirar esses brasileiros e palestinos da faixa de Gaza e, pelo que diz o presidente, ele incluiu também nos seus apelos uma interferência do Catar, que tem sido importantíssimo na mediação da liberação de reféns, pediu que também o brasileiro seja incluído nesse rol de reféns que estão sendo liberados. Há agora uma negociação para esticar, uma tentativa de esticar o cessar-fogo. O Hamas liberaria novos reféns, em troca, Israel concederia, à medida que os reféns forem sendo liberados, um dia a mais por vez de cessar-fogo. Deve-se torcer, Fabiola, para que esse brasileiro e todos os reféns que lá estão sejam liberados, né? É improvável que todos sejam liberados, porque
Primeiro, o Hamas já não controla todos eles, há outros grupos que também estão com reféns. Em segundo lugar, é improvável que eles liberem todos os reféns, porque eles perdem toda a força de negociação, todo o capital humano que representa o aprisionamento desses reféns para o grupo terrorista, se eles liberassem todo mundo. Então, é improvável que essas liberações ocorram assim na totalidade, mas deve-se torcer para que o brasileiro seja incluído aí numa próxima lista de liberação. A Luísa me mandou aqui, o nome dele é Michel Nizenbaum, brasileiro israelense. Ele tem 59 anos, vive há 45 anos em Israel, tem 2 filhas, 4 netos, e ele tinha começado há pouco tempo a atuar como guia turístico. Ele trabalhava antigamente na área de computação, acredito que ainda trabalha, mas estava atuando como guia turístico. E ele desapareceu durante a manhã do dia 7 de outubro, quando saiu para buscar a neta de 4 anos em uma base militar na cidade de Reim, no sul do país, onde ela estava com o seu filho, um soldado do exército israelense. A irmã de Michel, ela disse ao jornal O Globo, mais detalhes sobre o desaparecimento dele. A sobrinha, sua sobrinha, a filha de Michel, conversou com o pai pela última vez justamente às 7 horas da manhã do dia 7 de outubro, quando combatentes do Hamas iniciaram justamente essa incursão terrestre e esse ataque a Israel. A ligação, quando ela ligou, foi atendida por uma outra pessoa. E no outro lado da linha só gritavam coisas em árabe, segundo a filha de Michel. Hamas, Hamas, Hamas. Depois desligaram o telefone e eles não conseguiram mais nenhum contato. E aí começaram a achar que ele tinha se tornado refém ou ele estaria morto. Não há mais informações a respeito disso. Pouco mais de 2 semanas depois, a Interpol informou ao Itamaraty o desaparecimento do brasileiro, e aí, em um comunicado na imprensa, o Ministério das Relações Exteriores disse que estava seguindo contato, que estavam procurando por ele. E agora vem essa fala do presidente Lula de que o brasileiro Michel Nizenbaum, né, está entre os reféns do Hamas. Então, a expectativa é que ele esteja vivo, né, Sakamoto? A família está nessa esperança de que ele esteja vivo e para que ele possa ser negociado. A gente viu a dificuldade do Brasil negociar a saída dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Imagina a dificuldade de negociar que ele esteja entre os reféns que serão libertados nessa trégua que foi acordada entre o Hamas e Israel. É muito difícil isso, né? Tá desligado o som, agora vai. Antes de mais nada, é claro, toda a solidariedade à família, né, Do Michel. do Michel, né, e a gente espera que ele seja resgatado, libertado quanto antes, bem como os outros reféns, né, oriundos desse ataque terrorista do Hamas. Agora, tem um ponto, né, e é claro, acho super importante, claro, que o governo brasileiro esteja se envolvendo, né, acho até que a chance maior dele ser libertado antes, pelo fato de ter dupla nacionalidade, né, brasileiro e israelense, né? Então, eu acho até tem uma chance maior dele acabar conseguindo, se ele se colocar como brasileiro, né, de ser resgatado. Agora, tem só um ponto que aí eu até vou esperar mais informações também, porque é o seguinte, ele vive, pelo que eu entendi, ele viveu a maior parte da vida dele em Israel, né? Ele migrou para Israel na década de 80, né? Então, tem só que ver se, tipo, como é que tá isso aí, porque parece que, não, mas o Brasil vai entrar para negociação, tudo, etc. Pode ser que vai ajudar, mas Israel já está negociando, né? Eu acredito que Israel esteja negociando a libertação dele, assim como os outros reféns, como israelense, né? Como ele tem dupla nacionalidade e passou a maior parte do tempo da vida lá, eu imagino que Israel deve ter colocado até na contagem deles, né, dos reféns israelenses, né, e não dos reféns brasileiros. É claro, como eu disse, se ele se colocar como brasileiro, até uma chance maior, porque o Brasil tem tido uma posição no conflito de tentar parar o conflito, né, isso é reconhecido pelos países árabes, é reconhecido pelos palestinos, então eu acho que a chance, inclusive, é maior dele ser há uma chance maior de ser